Meus irmãos, que Jesus nos ilumine hoje sim. Sábio da Grécia era Sócrates. E ele saiu procurando saber qual era o motivo da sua sabedoria e perguntou, fazendo perguntas através do método que ele chamou de maiêutica, a aprender sobre a sabedoria dos outros e o conhecimento dos outros. E à medida que ele tentava atingir o conhecimento dos artesãos, dos políticos, dos sábios da Grécia, ele demonstrava aos homens que eles não sabiam tanto quanto eles pensavam que sabiam. Então Sócrates chegou à conclusão de que ele era o homem mais sábio da Grécia porque ele era o único que tinha consciência da sua ignorância. E por isso ele foi processado pelas autoridades atenienses como um corruptor da juventude. E no final do julgamento, condenaram Sócrates à pena de morte. Os amigos de Sócrates, na prisão, disseram a ele: mestre, você pode se evadir daqui, ir para uma ilha e escapar da morte. Esse é um triste destino para você, você pode fugir. E Sócrates disse: não, eu não vou fugir, porque o que vai acontecer é que eu vou me libertar. Eu vou para o reino da verdade e vocês vão continuar aqui no plano da mentira. Eu não vou para lugar nenhum. Fugir de uma acusação que eu sou inocente, e o pior de tudo, Sócrates poderia ter evitado a morte dele, porque a votação foi muito apertada. E ele podia propor a pena dele pela lei ateniense. E Sócrates, e quando disseram para Sócrates: proponha a sua pena, tinha uma instituição que recompensava os atletas, chamada Britanil. E ele disse: que pena eu devo ter por ter ensinado a juventude a procurar a verdade? Ele disse: eu quero uma recompensa do Estado. Eu quero que vocês me paguem pelos meus serviços de ter iluminado vocês. Como era inconcebível para aqueles juízes pagarem Sócrates, recompensarem Sócrates, ele foi condenado à morte. Ele poderia ter evitado. Nos fundamentos da filosofia, então, um dos fundadores da filosofia moderna coloca a morte nos seguintes termos, como nós falamos: eu tenho pena dos que vivem, dos que ficam, que vão ficar aqui no reino da mentira, enquanto eu vou para o reino da verdade. 500 anos depois, Jesus aparece para um homem que foi o primeiro perseguidor da sua doutrina. Saulo, o doutor de Tarso, estava matando, prendendo e perseguindo cristãos. Ele soube que a noiva dele foi convertida por um ancião cristão chamado Ananias. Então ele foi até Damasco, atrás dos feiticeiros do carpinteiro, porque um carpinteiro não tinha que mandar na vida religiosa judaica. Houve um êxodo da cidade de Jerusalém. Centenas de pessoas saíram da cidade fugindo do doutor de Tarso. Mas quando ele estava a caminho para matar Ananias, ele teve a visão que está descrito no Evangelho. Jesus não estava morto e ainda apareceu para ele. Desde então, o primeiro perseguidor do cristianismo se tornou o maior divulgador que o cristianismo já teve. E no final da vida, nos relata Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Paulo foi condenado à morte pelo imperador de Roma, porque na audiência em que ele deveria se defender para se livrar da prisão, ele foi de encontro ao imperador, lembrando ao imperador os seus deveres e as injustiças que os cristãos estavam sofrendo.
E como o imperador não teve coragem de matá-lo em público, mandou o prefeito dos pretorianos, de manhã cedo, sem ninguém ver, com a pequena corte de soldados para as periferias de Roma. E o soldado disse a Paulo: eu admiro o senhor, eu tenho pena do que eu vou fazer agora. E ele hesitava com a espada. E Paulo disse a ele: não hesite não, cumpra seu dever, porque eu daqui vou para o mestre da luz e você vai ficar para servir ao mestre das trevas. E o homem fendeu o pescoço de Paulo. Nós teríamos vários exemplos. O problema da morte não está tão resolvido como algumas pessoas imaginam. Uma das marcas da civilização, se vocês pensarem, que separa um homem de um animal, nunca houve uma tribo, uma cidade, uma povoação humana, procurem saber, que simplesmente abandonavam os seus mortos. O cachorro abandona seus mortos, o macaco abandona, mas todas as civilizações humanas cultuam os seus ancestrais. Enterram, queimam, eles fazem alguma coisa. Às vezes fazem até festa, como os índios do Xingu, que faziam quarupi. Porque a gente acha muito natural esse luto diante da morte. A gente acha que essa tristeza é uma coisa natural. Mas os ciganos faziam festas e os índios do Alto Xingu faziam quarupi. Botavam um tronco no meio da tribo e faziam festa durante uma semana, onde o morto estaria encarnado naquele tronco e eles ficavam dançando em torno, se despedindo do morto. Tem diversas tradições. Por quê? Porque nunca houve um povo que acreditasse na morte. Porque a morte é inconcebível. Tente se imaginar não existindo. Tem gente que acha absurdo quando o Espiritismo coloca a nível científico e experimental o conceito ancestral da sobrevivência da alma. Mas absurdo maior é tente se imaginar a não existência. Tente imaginar o nada. A nossa mente não tem capacidade de conceber isso. Então alguns vão dizer que a vida espiritual teria sido inventada pelo medo do homem da morte. Ora, como dizem alguns filósofos, o diabo está nos detalhes. Nós vemos povos que não têm medo nenhum da morte, tendo uma crença inabalável na sobrevivência do espírito. É conhecido a dificuldade que Júlio César teve em conquistar as Gálias. Daí ele escreveu: porque quem habitava as Gálias eram os gauleses, os celtas, e eles acreditavam na reencarnação. E eles iam para o campo de batalha enfrentar os romanos de peito aberto, porque se morresse reencarnavam. Então será que a crença na sobrevivência dos gauleses era fruto do medo da morte? Os próprios romanos, eles faziam culto aos numes tutelares, aos lares, os espíritos familiares, e eles não tinham o menor medo de morrer. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, faz uma consideração interessante. Como é que, tudo bem, medo da morte é uma coisa, mas como é que no horizonte cultural primitivo
na nossa pré-história, que seres humanos que não sabiam nem ler, nem escrever, antes das primeiras cidades, como é que esses seres primitivos, brutalizados, que a única coisa que sabia era sair de casa para caçar e comer, conceberam o plano espiritual? Porque hoje que a gente tem Harry Potter, é fácil pensar que alguém imaginou o plano espiritual. E na pré-história, e no ambiente tribal, como os homens tribais conceberam o plano espiritual, que é uma enorme abstração, concebendo inclusive diferentes espíritos com diferentes funções. E Herculano Pires explica: é porque o plano espiritual existe. A única forma de um homem primitivo, que não é leitor de Shakespeare, que não conhecia a Bíblia, que mal conhecia o fogo, conceber a existência dos espíritos, é a manifestação dos próprios espíritos. Como vocês acham que o homem tribal descobria as ervas medicinais? Você acha que o homem primitivo, o índio, ele tinha uma dor de barriga e saia comendo tudo quanto era capim para ver qual era que dava certo? Alguém orientou eles, que era o pajé da tribo, orientado pelos espíritos. Além do mais, se Deus existe, se existe uma ordem no universo, se existe uma inteligência que faz o sol nascer todos os dias, por que essa inteligência colocaria um ser que sente e pensa, que ama, que trabalha, que luta, para sofrer sobre a terra, para a vida dele acabar no túmulo? É um contrassenso diante da ordem do universo. No entanto, as concepções que o ser humano tem sobre essa sequência após a morte variam ao infinito. Nos ambientes tribais da pré-história, era muito comum imaginar que os ancestrais ficavam ali tomando conta dos que ficaram. Por isso, quase todas as religiões da antiguidade vêm do culto aos ancestrais. Então, a primeira teoria, a primeira imaginação sobre a vida após a morte é que esses mortos ficariam de junto dos vivos, cuidando daquele que os ama, e frequentemente tomando parte nas suas disputas, nas suas guerras, nos seus cultos e nas suas festas. Depois, com a intelectualização do homem, a evolução da cultura, as religiões foram ficando mais sofisticadas. Na filosofia, na mitologia grega, nós já vemos toda uma simbologia do Hades, que é governado pelo deus do Hades, que passa pelo rio, que tem a barca, que tem um cachorro que protege, o Cérbero, o cachorro de 3 cabeças, que protege a entrada do Hades para que as almas penadas não saiam de lá, né? Na mitologia egípcia, a gente tem a imagem curiosa do julgamento de Anubis. Então, o deus egípcio, ele colocaria o coração do morto numa parte e uma pena na outra parte. Se o coração fosse mais pesado que uma pena, aquela alma iria ser condenada. Na mitologia cristã, nós construímos uma série de ideários sobre a morte e sobre o plano espiritual que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Observe que Jesus fala de Satanás, que em hebraico quer dizer adversário.
E fala dos infernos, que na tradução latina é o interior da terra. Mas não há algo no Evangelho, na própria Bíblia, que justifique que o homem morto vai encontrar com um bode chifrudo de rabo. Me perdoem se eu estiver enganado. Eu já li vários livros da Bíblia, de uma ponta a outra, não li tudo ainda, entendeu? Mas eu ainda não encontrei o chifrudo do bode. Vocês podem me indicar. Também o caldeirão, né? Não sei onde é que está o caldeirão. O céu, veja só que Jesus fala do reino dos céus no Evangelho. Agora, imaginar o céu com anjinhos de asas e de trombetas não tem nada a ver com o Evangelho. Mas o homem é um homem em seu tempo. O bode chifrudo é a representação do antigo deus Baal dos babilônios, que competia com o deus Yahvé dos judeus. Então, como existia esse culto pagão dos babilônios, os teólogos medievais chegaram à conclusão que o Satanás era a imagem do deus Baal, que era realmente um bode chifrudo que, teoricamente, comia criancinhas. Agora, se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que os anjos eram homens. E que, frequentemente, os anjos eram confundidos com homens normais. Agora, os anjinhos de asinhas é uma alusão à tradição grega. Ângelos significa mensageiro. E o mensageiro do Olimpo era Hércules, que tinha as asinhas. Então, o que nós conhecemos em nome do cristianismo como plano espiritual são mitologias pagãs. São mitologias da Grécia e da antiga Babilônia, que criou esse imaginário que nós acabamos de passar pelo Dia das Bruxas, dos mortos arrastando correntes, saindo feitos zumbis, pegando gente por aí. Todo esse imaginário, que inclusive o Dia das Bruxas que acabou de passar, é em alusão a uma festividade celta, por isso que chama o Dia das Bruxas, e também o nosso Dia dos Mortos, 2 de novembro, também é alusão à mesma festividade celta. E nós vemos que todo o imaginário que nós construímos por 2000 anos de teologia em cima da mensagem de Jesus, absolutamente não tem nada a ver com Jesus. Anjinhos batendo asas e demônios chifrudos, no meu evangelho eu não encontrei. Eu encontrei alusões ao pranto e ranger de dentes, né? Eu encontrei várias passagens de Jesus falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus não necessariamente fica nas nuvens, né? E imagina a decepção que foi quando eu fui de avião lá em cima das nuvens e não vi anjo nenhum. Então, não encontrei nem no Evangelho e nem faticamente. Mas então, cada igreja cristã, cada igreja budista, muçulmana, todas as religiões têm uma teoria sobre a vida após a morte. Uma criança de 12 anos me perguntou: como é que você me diz que a sua é a certa? E a resposta que eu dei a ele é: use a lógica. O que é mais lógico? O que me parece mais justo? Você imaginar que o defunto vai ficar assando
na sopa do caldeirão do chifrudo para o resto da eternidade? Ou você achar que o desencarnado vai estudar para preparar uma nova vida e refazer-se dos seus erros? Talvez não seja nem verdade, mas é mais racional. É mais lógico. O que é mais lógico? O plano espiritual ser a continuidade do plano material, no sentido dos espíritos continuarem no plano espiritual com os mesmos hábitos que eles tinham no plano material, ou imaginar que metade vai virar demônio e a outra metade vai virar santo do dia para a noite. E o cara que estava lá assistindo futebol todo final de semana, quando morrer vai passar a ficar o resto da eternidade tocando trombeta porque aceitou Jesus como Salvador. Basta pensar um pouquinho. Pelo menos a concepção espírita da vida espiritual é baseada em leis naturais, é baseada em princípios, e não em simbologias ou mitologias. A partir desses princípios, nós tecemos possibilidades sobre o morrer e o viver após a morte. A doutrina espírita não é baseada em lugares mitológicos terríveis, nem planos celestiais inconcebíveis, nem regras teológicas. São princípios lógicos e racionais. Baseado nesses princípios, eu posso afirmar que o ato de morrer varia ao infinito de acordo com os infinitos tipos de pessoas que existem. Então, eu não posso afirmar como cada um aqui vai morrer, o que vai acontecer com cada um. Mas eu posso afirmar alguns princípios. Então, baseado nesses princípios, eu vou explicar o morrer. Para deixar o público mais contente, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar da pior situação que existe, e depois eu vou para a melhor situação que existe. Aí quando eu terminar, vai estar todo mundo se sentindo no céu, né? Então eu vou começar pelo inferno. A pior forma de morrer é o suicídio, que está se tornando endêmico no mundo, pela questão seguinte: o que é o homem? O homem é um espírito encarnado num corpo. E esse espírito tem a sua realidade amortecida pelo corpo. O que é que nós chamamos de vida? A vida física é uma mordaça que se coloca nas potencialidades do espírito através do amortecimento físico, para que o espírito não viva a sua realidade psíquica inteiramente. Porque se a gente viver a nossa realidade psíquica inteiramente, nós não nos suportamos. Nós somos cheios de traumas, de mágoas, de problemas kármicos. Então, até um carrasco nazista, quando reencarna naquele corpinho bonitinho, a mãe dele olha para ele e diz: meu filho é um anjinho, aquela peste, meu anjinho. Um dos maiores sinais da misericórdia divina é que todos nós teremos mãe. Não importa o que você aprontar na terra, na próxima encarnação você vai ter uma mãe. E via de regra, sua mãe jura que você é um anjo. Ah, ele matou o gato enforcado, que bonitinho. É porque é inocente, não é? Então,
o que nós chamamos de morte é a volta do espírito à sua realidade. E a realidade do espírito suicida é a realidade daquele que se revoltou contra Deus. Existem consequências físicas e morais. As consequências físicas são as seguintes: nós reencarnamos com uma energia vital que tem uma cota que vai se esgotar com o esgotamento do nosso corpo. Então, se a pessoa se violenta 20 anos antes da data do seu desencarne, ela permanece semi-encarnada durante o tempo em que a energia vital está se esvaindo. Então, o suicida, quase sempre, ele vai sentir o seu corpo ser enterrado, ele vai sentir os vermes comerem seu corpo, porque ele vai estar grudado no corpo. Ah, porque Deus castiga? Não. Eu disse que são princípios. O princípio é claro. Se o seu corpo espiritual está encharcado de fluido vital, então os laços que unem o espírito ao corpo estão fortes. Então, logicamente, o suicida, com muita frequência, vai estar grudado no corpo no momento em que o corpo estiver se decompondo. E ele vai sentir toda a decomposição orgânica. Isso não deve ser uma sensação prazerosa. Tem gente que tem medo de barata. Imagina um monte de morotó te comendo. Ouvi dizer que tem umas baratinhas lá também. Só pelas baratas já é um motivo para eu não me suicidar. Né? Só por isso já é um motivo. Outra coisa que acontece com muita frequência no suicida é a fixação mental no ato do suicídio, o que corresponde também ao peso do perispírito pelo fluido vital. Então, por exemplo, Divaldo Franco relata que ele orou por 10 anos no suicida, que ele se atirou na linha do trem. E o corpo dele foi triturado. Durante esses 10 anos, o espírito viu o corpo, viu e sentiu o corpo ser torturado o tempo todo. Triturado o tempo todo. Se dá um tiro na cabeça, sente o tiro da cabeça o tempo todo e fica rememorando a cena, até o fluido vital ser desgastado. Se o suicida não tiver responsabilidade sobre o ato dele, se ele for um esquizofrênico, a lei de Deus atua de acordo com o nível de responsabilização que cada um tem sobre o que faz. Então, os espíritos superiores atuam no sentido de anular os sintomas. Porque as nódoas da alma são a culpa. Sem culpa não há crime. Sem culpa, porque é um ato de loucura, porque a pessoa é doente mental, o espírito protetor dele consegue atuar magneticamente para que esses fluidos vitais se dispersem. E ele não sofra tanto assim, ou sofra menos. A justiça divina tem gradações bem específicas, caso a caso. No livro Nosso Lar, a gente vai ver que André Luiz era médico e consumiu o que pôde e o que não pôde e abreviou a vida dele. Ele não sentiu todas essas dores que eu estou falando, mas ele sentiu o peso moral do suicídio, que é a segunda fase, que é a avaliação da encarnação perdida, ou a forma como as pessoas que ficaram são abandonadas. Tem muitos trechos na literatura espírita que fala, tem um livro de André Luiz, eu esqueci o nome agora, que relata que o pai de família se matou e a filha dele caiu na prostituição, e quando ele foi voltar para visitar a família, a filha estava se prostituindo.
Então, qual é a dor maior? A dor do corpo se decompondo ou a dor da família abandonada? A missão interrompida, os compromissos assumidos interrompidos, os espíritos que ele deveria cuidar e não cuidou. E frequentemente o suicida se mata por motivos que nós acreditamos fúteis, como a perda da fortuna, ou os ditos crimes do amor. Não quer que fulano não me quer, eu vou me matar. Então, uma estupidez. Outra coisa que a justiça divina coloca é que se nós somos corresponsáveis por um suicida ter feito aquilo, nós temos parte da responsabilidade. Por isso que o espírito Camilo Castelo Branco, ele escreveu através de Ivone Pereira Memórias do Suicida, porque ele tinha sido um suicida. Leão Tolstói, ele escreveu sobre suicídio, escreveu sobre outros assuntos, porque um romance dele tinha um personagem que se matava e inspirou outros jovens a se matar. Então, essa é a condição mais dolorosa para um espírito, a condição de suicídio. E que por imantação magnética, por atração de semelhantes, por sintonia, às vezes os suicidas se reúnem num lugar que a gente chama Vale dos Suicidas, mas não é porque Deus criou um lugar para jogar os suicidas. É porque pessoas que pensam igual, que têm a mesma problemática, se atraem. Esse é o princípio. Esse é o princípio, inclusive, da formação das colônias espirituais. São pessoas que têm semelhanças de gosto e que se atraem por pensamento. No livro de Ivone Pereira, ela diz que os espíritos especializados em atender suicidas formam a Legião de Maria. Em outra obra psicografada, se não me engano, de Humberto de Campos, eu não estou recordado se é Humberto de Campos, ele conta que quando Jesus desencarnou, os seus assistentes estavam todos reunidos e perguntaram: mestre, agora que o senhor está no reino da luz, quais são suas ordens? E Jesus disse: eu vou buscar Judas, que se matou. E foi para as profundezas buscar Judas, que séculos depois morreu traído e queimado na personalidade de Joana d'Arc. Essa é a primeira situação. A segunda situação, não tão grave quanto o suicídio, mais grave, é o desencarne do espírito francamente criminoso, mau, sociopata, que viveu de torturar pessoas. Existem alguns fatores que dificultam o desprendimento do corpo, que dificultam a libertação do espírito. Esses fatores são a prisão psíquica do espírito à terra. Então, quanto mais o espírito é apegado aos prazeres materiais, à sensualidade, aos vícios, ao poder, ao dinheiro, ao mando sobre os outros, quanto mais o espírito é apegado à terra, mais difícil vai ter ele de se libertar. E todos nós somos apegados à terra, em algum grau. Quanto maior o grau de desmaterialização do espírito, isso é um princípio geral, quanto maior o grau de desmaterialização do espírito, maior a facilidade de libertação desse espírito. Então, um espírito francamente cruel, ele, quando desencarna, ele tem um choque de realidade, porque nós não estamos a dizer: a morte não existe. O que existe é a perda da ilusão. O corpo nos ilude. André Luiz, numa de suas obras, ele relata que ele foi visitar o quarto de uma moça muito bonita
esperando ela sair do corpo. Porque nós morremos todas as noites. E abandonamos nossos corpos. E quando ela saiu do corpo, saiu um monstro. Mas aqui, no reino da ilusão, penteou o cabelo, botou uma maquiagem, tá lindo. Não é? Vestiu uma roupa bonita, tá num carro bonito, tá todo mundo te bajulando. Mas a mulher tinha sentimentos baixos. Ela era selvagem, no orgulho, no egoísmo. E quando ela saía do corpo, os espíritos que estavam observando viam a realidade. O que é que vai acontecer quando essa mulher perder o corpo? Ela vai ter um choque de realidade, é só isso. Talvez uma palavra para descrever a morte seria choque de realidade. A vida material é uma ilusão. A vida espiritual é a verdade. E no plano da verdade, cada um vive o que é. Porque não existe maquiagem no plano da verdade. Os espíritos enxergam o seu corpo espiritual. Ou você tem luz, ou você não tem luz. Então, o que acontece? Os espíritos francamente maus, eles já vivem no umbral. As pessoas ficam assim, quando eu desencarnar eu vou para o inferno, eu vou para o umbral. O espírito impuro, ele já vive no inferno. Ele não vai para lugar nenhum. Ele já vive rodeado de espíritos obsessores que excitam a crueldade dele, que o fazem sofrer. Quando ele dorme, quando o corpo dele dorme, ele já vai para colônias inferiores. Ele já é um espírito umbralino. Vou dar a primeira má notícia para vocês. Quando vocês desencarnarem, vocês não vão para o umbral, vocês já estão no umbral. Consola mais. Não é? A pessoa já vive nas trevas. Só que as trevas está disfarçada pela ilusão do corpo. Então, por exemplo, aquele filme Ghost relata o cara acabou de desencarnar, uma sombra pegou ele, porque ele já é rodeado de sombras. Só que ele não vai ter o consolo do corpo. Tem gente que não gosta de dormir, porque quando dorme vai se encontrar com os amiguinhos aí. Tem os pesadelos. O que são os pesadelos? Se não for de origem psicanalítica, é essa vivência espiritual. Ele já é rodeado de obsessores. E o corpo é um refúgio. Quando ele perder o corpo, ele vai perder o refúgio e vai ter que enfrentar a realidade. Volto a dizer, a morte é um choque de realidade. Então lá ele vai se degladiar com os obsessores dele, vai se estapear, vai se esfaquear, vão se esgoelar. É mais ou menos nessa pegada aí. Em algumas ocasiões, os que praticam o mal na Terra estão sendo servos de espíritos piores do que eles. E aí eles voltam para aquele processo de escravização. E existem espíritos que se aproveitam da consciência de culpa de espíritos impuros e escravizam eles. Então coloca eles em masmorras, torturas, por processos hipnóticos, transformam em animais. E quase todos eles passam por esse sofrimento de sentir o corpo se decompondo. Não é exclusividade dos suicidas. É um princípio físico natural de qualquer espírito que seja tremendamente ligado à matéria. Agora nós vamos numa gradaçãozinha. Eu não vou falar muito do plano das trevas, não. Vou dar uma aliviada. Eu teria muita coisa para falar sobre isso, mas não vamos ser negativistas. Vamos aliviar um pouquinho. Vamos passar para o espírito mediano, a classificação
daquilo que o livro dos Espíritos chama de espíritos neutros. O que é o espírito neutro? O espírito neutro é aquele que vive para pagar suas contas, se divertir, não fez mal a ninguém, desencarnou. O que acontece? Ele é um espírito apegado à carne, apegado às coisas materiais. Se ele tiver feito bem a pessoas no currículo, ele não era tão religioso, mas era uma pessoa, cumpriu seus deveres, pessoa amorosa, ajudou outras pessoas e tal, de acordo com o tanto de bem que a gente tem, de acordo com o crédito que a gente tem, nós somos socorridos. Porque se nós formos deixados à própria sorte, o bicho vai pegar. Não é? Então, de acordo com a índole da pessoa, de acordo com os créditos que ela tem, com o tanto de gente que ela ajudou, nós somos socorridos. Isso acontece com o homem mediano. Então, o que é que acontece? Aí acontece em diversas situações. Acontece frequentemente do recém-desencarnado, a Cinela estava doente. E para quem essa menina estava orando? Estava orando para a mãe dela que desencarnou. Minha mãe me salve, minha mãe me salve. Só que a mãe dela era o problema. Era a mãe dela que estava obsediando a segunda esposa do marido com ciúmes. E a segunda esposa do marido estava na cama, doente, porque a mãe da menina estava obsediando. E a menina, com todo o amor do mundo, pedindo ajuda à mãe. Agora veja como é justo, como a justiça divina funciona. A menina tem méritos, ela tem envergadura espiritual. Ela estava orando para a pessoa errada, mas ela foi socorrida, chegou uma equipe de espíritos. E por que a segunda esposa estava sendo obsediada pela primeira desencarnada? Porque a segunda esposa tinha uma afetividade doente. Ela queria o marido só para ela e desejava a morte do filho, do menino que foi filho do primeiro casamento, que efetivamente morreu, desencarnou porque ela descuidou dele na praia. Que ela queria o marido só para ela. O marido veio com 2 filhos. Ela tinha ciúmes do filho. É isso que a gente chama de amor. Ela era apaixonada pelo homem. E ela tinha ciúmes do filho que veio do primeiro casamento. A ponto dela desejar a morte do rapaz, da criança. A criança desencarnou e a mãe, desencarnada no primeiro casamento, obsediou ela. Isso é um conflito que acontece entre famílias. Esses laços energéticos criados pela afetividade doente. A gente tem que entender a diferença entre o luto e a inconformação diante da vontade de Deus. E o apego de querer segurar as pessoas junto da gente a qualquer custo. Às vezes o nosso parente está doente há anos, mas a gente quer segurar o dito cujo. E as nossas emanações mentais seguram o sofredor no corpo. Aí sabe o que acontece? A melhora da morte. A pessoa melhora, aí vai todo mundo para casa. Os espíritos providenciam isso. Isso também está na obra de André Luiz. Se não me engano, no livro Obreiros da Vida Eterna. Eles deram uma reforçada no corpo para a pessoa melhorar. Aí foi todo mundo para casa satisfeito, feliz. Durante a noite eles desencarnaram. Os parentes não ficarem segurando ele. Tem um livro também que relata que um presidente de centro espírita estava tentando desencarnar e os espíritos não deixavam. O que será do centro sem fulano de tal? Né? Quem vai abrir a porta mediúnica? E o indivíduo precisando desencarnar. E os médios do centro não deixando ele desencarnar, não.
Aí fizeram uma reunião no plano espiritual, reuniram os trabalhadores, os mentores espirituais, disseram: olha, gente, a gente vai levar ele, vocês vão ter que tocar obra, vocês vão ter que trabalhar. Chegou a hora do nosso amigo aqui, era uma médium, que tinha um papel no centro. Aí disse: olha, ela tem que ir, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que dar conta do centro. Simples assim. E aí ela teve a melhora da morte e desencarnou. Você veja que até uma comunidade espírita teve que ser doutrinada para aceitar o desencarne de um componente seu, porque estavam prendendo a mulher do corpo com energias de inconformação. Aí nós já passamos para o terceiro livro, o desencarne num trabalhador de Jesus. O desencarne, porque esse livro, Obreiros da Vida Eterna, é sobre o desencarne de pessoas que realmente eram trabalhadores do Cristo. Se não era uma evangélica, uma protestante, um católico e 2 espíritas. E foi interessante que o desencarne da protestante foi adiado em 6 meses. Uma senhora idosa, que era líder de uma igreja, ela estava na cama indo desencarnar. E aí, como é o desencarne de um missionário? É marcada a data e chega uma equipe para preparar. A situação é outra. A equipe fica vigiando para não se aproximar nenhum espírito intruso. Fica cuidando do corpo, a pessoa ir desencarnando aos poucos. Fica ajeitando a situação dos familiares. Isso é para quem é trabalhador do Cristo. Porque o nome do livro é Obreiros da Vida Eterna. Então eram obreiros da vida eterna. E a senhora era uma líder de um grupo de igreja. Eles estavam lá para preparar o desencarne dela durante uma semana. O lugar no plano espiritual dela já estava pronto. Ela já estava sendo visitada pelos parentes que foram antes. Com tudo preparado, eles dizem: para tudo, porque nós recebemos ordens superiores. O quê? A desencarnação dela vai ser adiada. Aí André Luiz ficou assim: gente, quem é essa autoridade que é capaz de suspender a morte de uma pessoa? E aí você vai saber, André Luiz, ele é curioso, saber quem era essa pessoa, esse líder, esse espírito iluminado. Aí, de repente, quando ele estava lá no quarto, entrou uma criança. Aí, André, a sua resposta: essa criança orou pedindo para a gente dar um tempo para a avó dele. Mas como é possível uma coisa dessa? Não. Essa criança é um missionário que vai dar continuidade na obra da avó. A futura esposa dele já está aí. Mas nós precisamos de um tempo para que a avó dele encaixe ele na família, porque ele é órfão. Como ele é um missionário, ele tem programação, ele tem mérito, a oração dele subiu, o desencarne dela está adiado. E foi adiado até ela ajeitar a vida do neto adotivo. E aí vem a operação de desencarne. Os espíritos começam, nesses 4 casos. Os outros 3 casos também são interessantes, mas eu vou concentrar nisso. Os espíritos começam a desfazer aos poucos o elo vital, as energias vitais do desencarnante, e vão liberando a pessoa do corpo aos poucos, para que ela saia da forma mais consciente possível. E depois essa mulher saiu praticamente consciente do corpo. No caso da médium espírita, já que era um espírito adiantado também, mas ela não era adiantada porque era médium espírita, porque era trabalhadora de Jesus. Ela mesma cortou o fio final, saiu do corpo tranquilo, consciente do que estava fazendo, consciente do que estava acontecendo. Ainda encontrou o pessoal que estava vindo antes dela, conversou. Não, o que você está fazendo aí fora? Não, eu estou desencarnando. E depois, os 4 em caravana,
ascenderam para as regiões superiores. Houve um problema com o Cavalcante, que era o católico, porque ele estava com um problema intestinal muito grave. O médico viu que ele ia morrer e aplicou a eutanásia. Ao eutanásia adormeceu ele, ele teve que ser conduzido num estado de torpor, de confusão mental, para as esferas superiores. E ele demorou um pouco mais de se recuperar. E ele não perdeu os preconceitos religiosos. Eu lembro no livro Memórias do Suicida, ou se foi nesse, não, acho que foi esse mesmo, que designaram um padre para conversar com ele. Ele era católico. Ele só ouvia o padre. E tinha um padre lá na colônia. Pronto. Que é outra ilusão que a gente tem. Que a morte muda as pessoas. Gente, olha, no plano espiritual, tem igreja católica, igreja protestante, tem o espírita, tem o budista. Cada um vai para o seu cantinho. Providenciar um padre para conversar com o homem. Aí eu lembrei desse livro mesmo, O Brilho da Vida Eterna, porque o padre fez parte da comitiva, porque ia desencarnar o católico. Ele ia lá ouvir um espírito, aí começou a perguntar sobre São Pedro. E o padre, na maior paciência do mundo, explicando para vocês entenderem uma coisa: amar é mais importante que saber. Ele não sabia nada, mas ele amava muito. E ele teve toda a recepção no plano espiritual. Outra situação, ainda nas situações medianas, que é um exemplo para nós espíritas, é o livro de Irmão Jacó, o livro Volteio, né, de Frederico Filho, que usou o pseudônimo. Eu já li esse livro, Recomendo todo espírita, porque é um dos livros que relata a desencarnação do espírita, que inclusive é dirigente da Federação Espírita, é trabalhador espírita, né? E ele relata que... E a gente se identifica com ele, nós somos trabalhadores espíritas, né? Ele é um grande trabalhador espírita. E a gente imagina o seguinte, né? Quando eu desencarnar, eu vou direto para Jesus e tal. Não foi bem assim. Ele acordou no hospital, de repente ele começou a receber a visita dos colegas espíritas, e a coisa que mais incomodava ele, que via Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, todo mundo com luz. E ele olhava para ele e disse: eu não tenho luz nenhuma, né? Eu não tenho luz. E aí os espíritos tudo iluminado em torno dele, né? Acho que até cabe a chuta aparecer por lá, cada um mais iluminado que o outro, vão passear, e ele cambaleando, sem conseguir vomitar. Eu estou falando de um trabalhador espírita, alguém como nós, que dedicou a vida ao espiritismo, até certo ponto. Não conseguia andar direito, não conseguia vomitar. Aí quando ele veio visitar a Terra, ainda encontrou um antigo colega dele de obsessão e bebedeira. Ele entrou assim no bar: não, deixa eu ver, deixa eu socorrer os espíritos sofredores. Aí quando ele entrou, o espírito apontou para ele: eu conheço você. Não me tira aqui, irmão, porque eu tive uma fase meio equivocada da vida, esse cara aí não conhece não, mamãe. Mais ou menos assim. E diz que depois de um ano no plano espiritual, pelejando e orando, ele teve a luz dele. Ei, felicidade. O corpo estava bronzeadinho de luz. Ou seja, você vê que mesmo para nós, nós trabalhadores do Cristo, nós não temos nível evolutivo para ser alçados às esferas celestes. O que vai acontecer com nós espíritas, cada um de acordo com o seu mérito, é a gente ser socorrido. Vai para o hospitalzinho, vai para a colôniazinha, vai se acostumando, né? Isso para aqueles que não levarem problemas, porque falar de espiritismo é mais fácil que praticar, né? Tem uma história sobre isso que diz que um grande palestrante espírita desencarnou em trevas e tal. Meu Deus, além, me socorreu e tal. De repente, como ele aí orou, né? Veio o socorro, aí veio uma pessoa iluminada.
socorrer ele. Aí ele viu a pessoa e disse: mas a senhora sentava lá no fundo das minhas palestras. O que foi que aconteceu? Ah, meu filho, você falava e eu praticava. Então, é mais ou menos assim. Esse é o desencarne das almas medianas. Agora eu disse que ia terminar com o céu. Agora nós vamos descrever o desencarne de um espírito que foi verdadeiramente cristão, que é o próprio Paulo que nós estávamos relatando no livro Paulo e Estevão. Quando ele disse para o soldado: eu tenho pena de você que vai servir ao mestre das trevas, enquanto eu vou ser ascender no reino das luzes. Então, no momento, o soldado tomou coragem. Paulo deu coragem para o soldado cumprir o dever dele e matá-lo. E fendeu o pescoço do grande pregador do cristianismo. Ele adormeceu e acordou debaixo de uma árvore, com um corpo novo, porque o corpo de Paulo estava cheio de cicatrizes das chicotadas que ele tomou por Jesus. O corpo dele estava remoçado e novo. Ele estava vendo a natureza, a brisa no local que ele desencarnou. E quando ele abriu os olhos, ele viu chegando até ele o mestre dele, Gamaliel. E disse: mestre, o senhor aqui? Mestre, eu estou me sentindo bem. O que é que aconteceu? Paulo, você está morrendo da verdade. Você acabou de cumprir o seu dever. Aí ele se emocionou, ele viu o professor dele e tal. Aí Gamaliel perguntou para ele: Paulo, qual é o seu primeiro pedido no reino da luz? Aí ele manda um relato que ele lembrou da noiva, mas que o dever falou mais forte. Ele disse: eu quero visitar as comunidades cristãs que eu fundei, no mundo inteiro. Gamaliel pegou ele pela mão e simplesmente saiu voando o mundo inteiro. E em cada cidade que ele parava, se juntava gente na comitiva dele. Os espíritos, as centenas de espíritos que estavam desencarnando nos círculos romanos, vieram cantar para ele, para homenageá-lo. E cada igreja que ele chegava, ele orava, e mais espíritos missionários se juntavam à comitiva. Em menos de um dia ele percorreu o mundo inteiro, todas as igrejas, com o poder da volitação, e foi recebido pelos espíritos que estavam povoando aquelas igrejas. Até que ele chegou e disse: eu quero ver o lugar que o mestre morreu, o Calvário. E quando ele chegou no Calvário, que ele estava orando, agradecendo a Jesus pela missão dele, cercado dos espíritos, estavam cantando os hinos cristãos. Os espíritos se afastaram e ele viu o mestre chegando. À direita dele estava Estevão, Gesiel, e à esquerda Abigail. Gesiel era o homem que ele tinha matado, apedrejado, Santo Estevão. E Abigail era a noiva que ele tinha matado, abandonada. E Paulo não teve coragem de avançar. E Jesus disse para ele: venha, Paulo, porque no meu reino algozes e vítimas se juntam em laço de amor. E ele subiu com Jesus para as altas esferas espirituais. Esse é o desencarne de um verdadeiro servo de Jesus. Espero, desejo a todos nós uma boa morte.